Fala, meus irmãos de camisa, nesse vídeo eu vou repercutir mais uma matéria para vocês da Seleção Sport TV. Agora há pouco estavam falando sobre o nosso time, sobre o nosso clube do coração. Eu acho interessante que vocês fiquem por dentro de tudo do que eles estão falando aí sobre o nosso glorioso. Então, por favor, acompanhe a matéria. O Bruno trouxe um panorama do Botafogo, o Rizek, e teve uma surpresa na lista de relacionados, que foi o Caio Pantaleão, né? Agora há pouco ela foi divulgada. É o zagueiro titular pelo lado direito do Botafogo, até porque evita que o Botafogo jogue com dois canhotos na sua zaga, né? Mesmo se o David Ricardo tiver condições, eu acho que vai ter, porque jogou o jogo em Caxias do Sul. Quando o David joga, o Barbosa tem que fazer o lado direito. Quando o Marçal joga, o Marçal faz o lado direito, mas ficam dois canhotos. E o Botafogo tem tido muito problema de saída de bola, principalmente quando jogam esses dois. Então, se o Caio tiver condições de jogar, que não é nenhuma garantia, ele está apenas na lista, né? A gente não tem informação de que ele tenha treinado. Não sei nem se o Botafogo conseguiu fazer um treino com todo mundo pela maratona de Quito, Caxias do Sul. Mas o fato é que é uma notícia a mais, um cara que está disponível, se puder voltar, vai qualificar a defesa do Botafogo, né? O Botafogo que faz esse jogo em São Januário, e a gente tem que citar, o time do David Ancelotti, Quito à parte, que eu acho que teve muito componente da altitude, da pressão, enfim, de ser um jogo decisivo ali, é um time muito forte fora de casa. Tem conseguido ótimos resultados, se não me engano, é o segundo melhor visitante do Campeonato Brasileiro. Acabou de voltar de Caxias. Pelo contrário, em casa tem sofrido mais do que fora de casa. O David tem sofrido muito mais em casa, né, do que fora de casa. Então, vai para esse jogo em São Januário. Foi uma boa notícia o Botafogo não precisar viajar, porque seria a terceira viagem em seguida, né? Se esse jogo é em Salvador, no mata-mata com Bahia, por exemplo, seria mais desgaste, menos tempo para recuperar e preparar. Então, o fato de ser no Rio ameniza um pouco essa sequência. Quito, que desgastou muito, Caxias do Sul, que não é uma viagem de logística simples, e esse jogo de ida da Copa do Brasil. Vamos ver como vai ser. O Botafogo é claro o favorito. A gente abriu falando que o Cruzeiro é melhor que o Atlético. Eu acho o Botafogo melhor que o Vasco. Mas há um nivelamento toda vez que há esse enfrentamento em um clássico. E lembrando também que foi o jogo de estreia do David. Então, né? Antes da gente ir para fazer uma análise tática com as prováveis escalações, é bom lembrar que eles se enfrentaram recentemente. Isso. Na estreia do David Ancelotti. O jogo foi em Brasília. O Vasco mandante levou o jogo para lá. E foi uma vitória muito fácil do Botafogo. Foi. Muito fácil. Né? Foi um jogo assim... que eu acho que o Vasco deve estar estudando para o que ele vai fazer de diferente no jogo de hoje. Acho que primeiramente tentar não ceder os espaços que cedeu ao Botafogo nesse jogo. Para mim o Botafogo ganha muito jogo nesse sentido. É claro, Zé, que a gente está falando de um jogo de estreia, né, do David Ancelotti. É um trabalho muito curto, muito recente, mas que já ganhou novas características. Já é um time diferente do time que atuou nessa partida, né? Esse jogo ali era um jogo com poucos treinos, após poucos treinos, então não tinha muita coisa elaborada. Foi uma partida em que o Botafogo mais entendeu a estratégia do Vasco e tentou atuar em cima dos espaços que o Vasco deixaria e fez isso muito bem. E além de não deixar os espaços, tentar ser um pouco mais efetivo com a bola. Eu lembro bem desse jogo no segundo tempo. Logo depois que o Botafogo faz 1-0, o Botafogo traz o bloco de defensivo mais para trás e o Vasco começa a jogar muito perto da área do Botafogo. Mas tem uma finalização no jogo perigosa, que é um chute cruzado do Ryan, do bico direito da grande área, que o John pega em dois tempos assim, o gramado estava meio ruim, ele solta, mas depois consegue defender. Tirando isso, o Vasco não fez mais nada naquele jogo. É óbvio, o Vasco também é um time diferente. Já passou mais de um mês. Depois disso, o Vasco teve boas atuações depois dessa partida, mas o que pega é a irregularidade. Teve boas atuações, porém com pouco resultado. Pouco resultado. E assim, muitas vezes acontece o seguinte com o Vasco: faz um grande primeiro tempo e um segundo tempo não tão bom. Ou um primeiro tempo não tão bom e um grande segundo tempo. É um time muito irregular dentro do próprio jogo. Certamente o Diniz nunca assumiria isso, mas talvez até ele, quando a bola vai rolar, ele deve pensar assim: caramba, como é que o time vai render hoje? Que time do Vasco a gente vai ver hoje em campo? É o time do 6-0? É o time do primeiro tempo contra o Inter? É o time que amassou o CSA em São Januário na fase anterior da Copa do Brasil? Ou é o time, por exemplo, que é apático contra o Juventude, que faz uma leitura péssima de jogo contra o Corinthians no meio de semana, ou que joga mal contra o Independente Del Valle dentro de casa também? Então, nesse ponto, o Botafogo, além de melhor tecnicamente, ele tem menos oscilações em relação ao Vasco. Eu queria mostrar uma má notícia para o Vasco, inclusive. Porque se a gente tem São Januário como um grande aliado, aliás, vem segurando a onda do Vasco há muito tempo, né? A sua torcida, o seu cadeirão, o seu estádio. O retrospecto recente na sua casa é péssimo. Os últimos 7 jogos do Vasco como mandante, ele só tem uma vitória. Uma, que é de Copa do Brasil, que classificou o time contra o CSA. Nos demais, é o seguinte o desempenho do Vasco. Perdeu do Bragantino, perdeu do Botafogo como mandante, o jogo foi em Brasília.
Empatou com o Grêmio, jogando bem, mas acabou empatando, não veio o resultado. Empatou com o Del Valle, precisava ganhar de 4 gols de diferença para levar os pênaltis, empatou. Derrotou o CSA, Copa do Brasil. Empatou com o Galo, jogou bem até. Jogou o Galo bem. Tomou o gol mais rápido do Campeonato Brasileiro, mas Foi melhor, reagiu foi dentro do melhor. jogo e O resultado mereceu. não veio e foi dominado pelo Corinthians, assim, taticamente, como debatemos aqui, e perdeu. Então é uma vitória só nos últimos 7 jogos. Do outro lado, um time que tem jogado bem como visitante. É a comparação exata dos últimos 7 jogos, o Vasco mandante e o Botafogo visitante. O Botafogo tem sido, inclusive, o melhor visitante do que mandante, com o David Ancelotti. Ganhou do Santos fora de casa, ganhou do Vasco em Brasília, ganhou do Sport, ganhou do Bragantino, atropelou o Fortaleza, Esses 5 perdeu da primeiros LDU, sem tomar gol. É bom citar também a defesa. perdeu da funcionando bem. LTU na altitude e derrotou o Juventude no último domingo em Caxias do Sul. Então o Botafogo tem jogado muito bem como visitante. Qual a explicação para o Botafogo estar tão bem como visitante e no seu estádio, no seu gramado, no seu tapetinho, não está desempenhando tão bem como ele atua fora? Mas acho que os jogos do Newton Santos não estão traduzindo no placar o que o time desempenha em campo. Acho Só o jogo contra o Cruzeiro, né? O Cruzeiro O foi Cruzeiro foi claramente melhor, mas acho que o Botafogo no segundo tempo talvez pudesse ter feito um gol para botar mais justiça eu no acho, placar. eu acho assim. uma coisa no segundo tempo ali. O Cuiabano, ele entrou muito bem no jogo. Entrou muito bem. Eu achei que o Botafogo ganhou confiança. Aí ele machucou. Aí ele machucou e acabou perdendo a força. Perdeu aquela bola na força trave do Savarino, isso teve aí. defesa do Cássio. O próprio jogo do Palmeiras, o gol que o Botafogo toma do Palmeiras, ele perde minutos antes com o Tuco, que é uma bola que se entra, o jogo poderia ir para o outro lado. O segundo tempo já não é tão bom. Mas você tem, por exemplo, tropeço com Vitória, que foi um amasso do Botafogo. Eu acho que o desempenho do Newton Santos não é tão ruim quanto os resultados têm mostrado. Fora de casa, acho que passa muito por ajuste defensivo. Por isso, eu acho que a volta do Caio Pantaleão é muito importante se ela acontecer hoje. Porque o encaixe dele com o Barbosa foi muito rápido. Ele é um dos caras que volta, estreia inclusive no jogo contra o Vasco. Inclusive, um dos gols sai numa arrancada dele, né? Ele tava bem, Ele estava dentro da área até, no lance do gol. E aí se machuca no jogo do Cruzeiro e dali em diante o time tem uma queda defensiva que é notável, tanto dentro quanto fora de casa. É um zagueiro importante, por mais que tenha pouco tempo de clube. Se ele puder voltar, eu acho que vai ajudar o time a ter essa rigidez defensiva. Eu só acho assim que o jogo hoje ele é fora de casa, mas é um contexto um pouco diferente, né? Assim, não sei se é igual um jogo de Campeonato Brasileiro, é um mata-mata. Por ser É um mata-mata. mata-mata, tem São outras Januário também urgências. Você 100 sabe que tem mais são 90 minutos em 180 casa. minutos. Eu não sei se o Botafogo vai se jogar. O Vasco precisa também fazer o resultado em São Januário. É um jogo muito estudado hoje. O Diniz não é um time, não é um treinador que faz um time defensivo. Ele quer sempre um time com posse de bola, um time que controle o jogo. Mas fora de casa, o Botafogo é um time também que consegue controlar o jogo. Então vai ser um embate de duas equipes que gostam da posse de bola, principalmente o Botafogo fora de casa. Por que eu acho o Botafogo favorito ao jogo? Porque tem mais qualidade, tem mais vigor físico. E a volta do Caio Pantaleão, aí é o X da questão para mim. Porque o Botafogo sofre com essa saída de bola pelo lado direito. E a volta do Caio faz com que o Botafogo tenha saído pelo lado esquerdo, pelo lado direito, por dentro também. E o Vasco, quando não tem a bola, tem dificuldade nos últimos jogos. Então é isso que me chama a atenção e por isso que eu boto o Botafogo como favorito. Será que o Botafogo tem atuado melhor na média sem o estilo Botafogo Way? Tô fazendo uma ironia com o John Textor, porque o Textor odeia quando o Botafogo joga no contra-ataque, quando o Botafogo coloca 3 volantes. E com esse formato, com esse desenho, o Botafogo conseguiu derrotar o PSG. O Botafogo, ok, caiu para o Palmeiras na Copa do Mundo jogando mal, mas ele foi muito bem contra o Flamengo no Maracanã. E ali já o Textor não gostou da escalação que o Paiva levava à época para o time. Se bem que tentou jogar assim contra a LDU fora Perfeito, também, não altitude foi horrível. Explodiu a sua vantagem Né, em 7 altitude. minutos ele tomando gol. Mas é curioso que o Botafogo esteja conseguindo resultados tão bons quando ele atua de um jeito mais conservador, visitante, contra-ataque, e em casa, embora tenha feito alguns jogos bons em casa, né, recentemente, contra o Bahia, né, que jogou muito bem em casa, mas em casa os resultados não estão tão bons quanto fora. E é uma ironia, porque esse Botafogo Way é muito caro, muito importante. Sabe que tem um detalhezinho, até acompanhando o raciocínio do Henrique, que eu concordo bastante. Eu acho que o Botafogo em casa, até pelo histórico recente como mandante em jogos de Campeonato Brasileiro principalmente, ele tem sido um time mais ansioso para definir as partidas, né? Eu reparo isso não em todos os jogos, mas em boa parte dos jogos. Às vezes, o jogo contra o Palmeiras, para mim, é um bom exemplo. O Botafogo produz mais que o Palmeiras no primeiro tempo,
parecia mais próximo do gol, mas sempre quando se aproxima da área, tentando dar soluções, precipitando, né, as decisões ali. E isso tem prejudicado a forma como o time termina as jogadas. Fora de casa, me parece que o time não tem se cobrado nesse nível de dar logo essa resposta, abrir logo frente no placar, saber que o jogo ele vai fluir de uma forma mais natural. O Botafogo vai ter as oportunidades dele também. Não só por essa estratégia, Isaac, até porque a gente pega os jogos fora de casa do Botafogo recentemente, nem sempre foram jogos que o Botafogo deu a bola para o adversário e ficou retraído. Mas estou o Palmeiras. Bom, meus amigos, vocês viram que, assim, a mídia tem uma certa desconfiança do nosso Botafogo, mas é notório e é notável, né, ou notório, como vocês queiram entender, que o nosso Botafogo é muito melhor que o Vasco e que é muito mais favorito. Você vê em algumas falas que o Rizek, ele tenta falar, poxa, mas o Botafogo, o Whey, não é pior que esse, ou melhor, ele dá a entender isso aí. Porém, é necessário citar uma coisa. É uma coisa que o Felipe Bastos falou aí no programa, que é uma coisa que me intriga. Por exemplo, o Botafogo jogou contra o PSG daquele jeito, ganhamos do PSG. Aí veio a queda pro Palmeiras jogando mal, porque o Botafogo escalou o time praticamente para só defender. E agora veio contra a LDU jogar da mesma forma. Isso que o Botafogo não pode fazer contra o Vasco. No começo do ano, nós jogamos a partida contra o Vasco e tal, pelo Campeonato Brasileiro. Começo alguns meses atrás, aí 2 meses, não lembro quanto tempo tem. Mas o Botafogo se mostrou que é um time que era para ter feito 4, 5 gols facilmente. Então o Botafogo de David Ancelotti hoje, acredito eu que já tem um elenco bem mais encorpado, um elenco já mais encascado também. Então o David Ancelotti não pode dar chance a erros. Inclusive, de forma alguma pode perder para o Vasco essa Copa do Brasil. Porque se isso acontecer, o Botafogo tem sérias chances e sérios riscos de perder muitos jogadores do elenco. Por exemplo, o John, ele está prestes a receber uma nova proposta do West Ham. Bom, ele tinha dado a palavra dele que não sairia do Botafogo, que ficou porque ele escolheu. Vamos ver agora. Saindo ou não da Copa do Brasil, que é algo que a gente não queira que o Botafogo perca. Mas olha só, pensa comigo. Se o Botafogo sair da Copa do Brasil, só vai restar o Campeonato Brasileiro. E, tipo, tem jogadores importantes no elenco que querem disputar outras coisas. E os clubes sabem da facilidade de tirar jogadores de Botafogo. Porque só basta... Cara, qualquer coisinha a mais é uma balelazinha, os jogadores vão acabar aceitando. E o clube, consequentemente, tem a mania de deixar os jogadores ir embora se eles quiserem. Não é assim, cara. Eles têm que cumprir contrato. Então o Botafogo não pode, de forma alguma, perder para o Vasco. Inclusive, o David Ancelotti tem que escalar um time para meter de 3 a 4 gols no Vasco. Não sei se vai ser nessa primeira partida, porque é um jogo duro em São Januário. Mas em casa, o Botafogo tem chances reais de golear o Vasco com goleada histórica. E outra coisa, foi citado aí sobre o Caio Pantaleão. Realmente, não sabemos se ele vai jogar titular, mas temos o Gabriel Bahia também, que já bidou e pode entrar hoje como titular. Se vai ou não performar bem, isso só o tempo vai dizer. Então, galera, esse é o vídeo de hoje. Espero vocês no próximo.